toda vez que você deixa de dar uma ajuda, porque esta ajuda seria apenas um pouco dentro do seu possível, você comete um grande erro. Hoje são 12 de março de 2023. Nós vamos falar sobre o fenômeno do soltar e aspectos correlatos. Vamos trazer os casos práticos do dia a dia para facilitar a sua percepção e facilitar para que você coloque em prática no seu dia a dia este fenômeno, que é muito fácil. Você vai perceber que é fácil, só que as pessoas fazem muita confusão, talvez em razão da forma que seja passado ou em razão da falta de palavras nesta terceira dimensão para conceituar, para diferenciar conceitos diversos. Às vezes uma mesma palavra conceitua conceitos diferentes. Isso provoca muita confusão. Então vamos falar do fenômeno soltar, trazendo os casos práticos do dia a dia. No final desta live, eu espero que você tenha, espero não, tenho certeza que se você prestar atenção em cada palavra que está sendo falada desde então até o final, você vai sair dela aplicando o soltar na sua vida. Que essa é a nossa intenção, colocando gatilhos aqui mentais durante a live para que você coloque em prática no seu dia a dia o que nós estamos falando. O que confunde muito a pessoa, o ativista quântico, é quando se fala que o soltar é ação pela não ação, ponto. Porque isso abrange vários exemplos, várias situações em que não podemos conceituar apenas dessa forma, porque o soltar atua em situações diferentes, em que, no caso prático, a visualização da não ação, ela muda. Eu vou exemplificar aqui. Vamos lá. O exemplo de uma pessoa que ela quer... Um exemplo que eu citei na aula passada, na última live. Quando uma pessoa... Você não precisa assistir a última live para assistir esta, mas lembrando que todas as lives acabam se completando, formando um quadro de quebra-cabeça inteiro. Cada live é uma peça. Eu citei como exemplo o fato de eu fazer a chamada para a live durante o dia. Se eu faço uma, duas chamadas durante o dia, vem um número X de pessoas. Se eu faço uma chamada, vem menos pessoas assistir a live. E se eu faço... O 3 é sempre o limite, 2, 3. Se eu faço 4 chamadas, o número de pessoas diminui. Ou seja, se eu faço uma chamada... Vamos botar em casos em números. Se eu faço uma chamada para a live, chega num domingo, todo domingo tem live, às 8 horas, hoje começou às 8h40, às 20h40. E aí, 9 horas da manhã, meio-dia, 1h da tarde, eu faço uma chamada. Pessoal, hoje teremos live às 8 horas da noite. Vamos falar sobre isso, isso e isso. Se eu parar aí e chega 8 horas, envio uma mensagem e falo, live iniciada, eu tenho... vão ter 40 membros, 40 pessoas, 50 pessoas assistindo a live. Vou dar um exemplo. Se eu faço uma chamada às 13 horas e uma outra às 17 horas, eu vou ter 70 pessoas. A live vai ter 70 membros assistindo, sendo 70 membros presentes. Se eu faço uma terceira chamada, uma às 13, outra às 16 e outra às 19 horas. Fica ali mais ou menos nos 70.
Agora, se eu coloco uma quarta, isso cai para 50, 40, o número de pessoas presentes. Cai. Por quê? Porque na quarta chamada, a partir da quarta chamada, eu coloquei uma pressão. Certo? Passei esse conceito. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Então, estou repetindo para ficar bem massificado. A não ação em não fazer a quarta chamada, né, pressupõe aí 3 ações minhas anteriores de chamadas. Fiz 3 ações e aí eu soltei. E aí, a partir da terceira ou segunda, no caso, vamos botar a terceira chamada que eu fiz durante o domingo para... Isso aí é um caso fictício, tá? Não ocorreu hoje. Estou dando um exemplo, supondo. A partir da terceira chamada, essa não ação aí, a partir daí, que é o soltar. Aí, de repente, vem uma vontade minha em fazer uma quarta chamada. Não, vou fazer uma quarta chamada, porque para cada chamada que eu fiz, vieram pessoas comentar que virão participar. Então, se eu fizer uma quarta, outras pessoas vão comentar, então mais pessoas vão ter. Isso aí é ilusão. Eu vou estar colocando pressão. Certo? Então, teve 3 chamadas, a ação, e a partir da terceira chamada, uma não ação. Apesar de ter vontade de eu agir, eu não agi. Mesmo que eu não tenha vontade de agir também, isso continua sendo uma não ação. Isso é um ponto. E para exemplificar isso aí, antes de eu fazer uma comparação com uma outra forma de soltar, eu sempre cito o exemplo de uma pessoa andando na rua. Imagine você andando na rua e alguém lhe oferecendo para comprar qualquer coisa que seja, um salgado, um bolo, uma torta, uma fruta. E a pessoa, ela faz uma pressão. Compra aqui, por favor, fica pressionando. Compra, compra, compra. Compra, compra, aqui, esse aqui, compra, compra, compra. Compra, compra, compra. Uma vez eu fui no Paraguai. Vou dar um exemplo. Uma vez eu fui no Paraguai. Eu morava ali perto do Paraguai. E foi nem quando eu morava ali perto. Foi uma vez eu fui de missão para Foz do Iguaçu a trabalho. E aí eu fui no Paraguai. E aí entrou eu e um amigo meu do Paraguai. Logo a gente entrou no Paraguai, veio um paraguaio oferecer para que a gente comprasse uma meia. Insistindo mesmo, negando, 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 negando. E aí teve uma hora que na pressão, ele insistindo, insistindo, insistindo. Acabou que eu comprei a meia. Comprei a meia dele. Falei, tá, deixa eu ver essa meia. Tá, vou comprar de você. Eu pensei, analisei, vou comprar. E é engraçado, né, que ele falava, 10 reais, 10 reais, 10 reais. E quando eu resolvi comprar, ele mudou para $10. Aí ele acaba pegando a pessoa nessa confusão, a pessoa paga. Eu, no caso, acabei pagando os $10 ali e levou. Aí você vai me falar, pô, mas então neste caso aí, a pressão deu certo. E vem um mistério, o X da questão. Nesse caso, a pressão deu certo, mas o fato dele agir dessa forma faz com que, num modo geral, as vendas de meia dele deem errado. Ele vai ter menos vendas. Porque nessa deu certo, mas vai ter milhares que não vai dar certo. E o fato dele ter agido com pressão ali, nesse exato momento, ele cessa outros fatos ali que iriam dar vendas a ele. E pelo fato dele ter colocado pressão nessa vez, não vai dar, porque a energia da pressão que ele colocou ali fica no campo dele. Então, imagina a pessoa com um centro de energia. E aí ela agregou uma energia nela, uma energia que faz com que ela não atraia prosperidade, vamos assim dizer, prosperidade. Se ela conseguiu um pouquinho de prosperidade em razão daquela energia, ok, mas aquela energia vai bloquear diversos outros
acontecimentos, diversos outros fatos que iriam dar mais energia de prosperidade a ela. Então a pessoa tem que ser inteligente. E vou citar um outro exemplo. Esse exemplo eu sempre cito. A pessoa que chega, eu peço para você se imaginar na rua e uma pessoa chega e fala: compra meu bolo, compra, compra meu bolo aqui. Você não vai comprar o bolo. Você não vai comprar o bolo de forma alguma. Dessa forma, a pressão, ainda mais se tratando de bolo. Aí uma pressão ao extremo até. Não vai. Agora, se a pessoa, né, tiver uma ação no sentido de formar, né, colocou ali uma barraca, colocou uma placa de um bolo gostoso, né, aquele bolo de chocolate, um bolo de cenoura, com cobertor de chocolate, a placa grande, com um morango ali em cima, um bolo, pessoas comprando. Isso aí é algo arquetípico. A pessoa vai olhar e ela vai, se ela gosta de bolo de cenoura com chocolate, ela vai querer comprar. Aí teve uma ação da pessoa de ir lá fazer o bolo, botar a barraca, botar os arquétipos e tudo mais. Agora vamos para uma segunda situação. Eu quero que você foque na primeira que eu passei, que foi o exemplo da live. Que eu fiz a live ocorrendo no domingo, onde foram realizadas a primeira, a segunda e a terceira chamada. E aí a pessoa, né, ela colocou uma ação na primeira chamada, uma ação na segunda, uma ação na terceira, no caso eu, e depois eu soltei. Esse é um exemplo. Agora tem um outro exemplo. Quando a pessoa estuda para concurso público, por exemplo, ou qualquer outra situação. A ação é contínua. Ela não fez uma ação final e soltou. A ação é contínua. Então, esse seria um outro aspecto do soltar também. Não é que é um outro aspecto, é a mesma coisa, só que são exemplos diferentes e você tem de visualizar os exemplos diferentes para não se confundir na prática. Porque o que eu vejo ocorrer é exatamente isso. A pessoa foca no exemplo de soltar, aí quando ela vai aplicar esse exemplo numa outra situação, ela foca no exemplo de soltar numa situação X, quando ela vai aplicar numa outra situação, ela se confunde. Então, compare essas duas situações. Nessa segunda, é a pessoa que estuda para concurso público. Ela estuda de forma contínua. Não tem uma não ação no sentido dela não estudar. Não, a ação de estudar é contínua. Só que a não ação aí é exatamente no aspecto dela ficar se cobrando no sentido, eu tenho que passar, eu vou passar de qualquer forma. Não, ela estuda. E aí ela vai fazer as provas e vai passar ou não de acordo, né, com o que ela estudou. E também aí tem a questão do propósito, que ajuda, não ajuda. E ela não coloca pressão. Muitas vezes o concurseiro demora para passar no concurso exatamente em razão da pressão. Eu tenho que passar, tenho. Não, estuda e chega na hora da prova, dá o seu melhor. Ponto. Se não passou, é porque não era para ser. Agora, quando vem esse sentimento, eu tenho que passar, eu tenho que fazer isso, nem que seja na marra, eu vou fazer. Isso significa pressão. Então, repare que são exemplos diferentes em que o soltar, né, essa energia de soltar, o praticar o soltar, ele atua, só que se você visualizar apenas um, quando vai aplicar no outro, quando você visualiza apenas um exemplo desse aí, quando você vai aplicar o soltar no outro exemplo, você não vai entender. Porque você vai achar que o soltar, no caso de quem estuda, seria a pessoa parar de estudar. Não. O estudar é a ação da pessoa contínua. Foi o sentimento de que eu tenho que passar que ela não pode ter, que ela solta. Então,
no caso concreto, você vai avaliar exatamente esses aspectos. Esses dois aspectos é um basicão que engloba quase todas as situações. Quase todas. Num foi a hora exata dela parar a ação principal e esperar acontecer. Noutro, foi o fato dela não colocar pressão. A ação continua, a ação de estudar continua, e ela não colocou pressão no resultado. Dois pontos diferentes, onde o fenômeno soltar atua. Repare que quando você vai ver, estudar sobre isso, o que eu reparo é que as pessoas usam muito, ou exemplos que estão dentro do primeiro caso, ou exemplos que estão dentro do segundo caso, e nunca falam os dois. Até tem pessoas que falam, né, citam, mas a maioria se confunde exatamente porque foca ou em um ou em outro. Elas não fazem essa junção, né? A análise do soltar, de como soltar, a depender do caso concreto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu liberar o áudio aqui, ó. Vamos lá. Alguém quer trazer algum caso concreto antes de continuarmos a live? Igor, Pode falar, querida. você estava falando sobre vendas. Ontem eu estava fazendo uma venda e tinha um conjunto de relógio com, né, com gargantilha e argola. Aí, então tinha dois diferentes. Aí a moça falou: quero um que tenha número. Esse não tem. Aí eu falei: se você quiser comprar, compre. Se não quiser, não compre. Você falou para ela? Tá? Aí eu falei: a gente compra o que precisa, Peraí, calma aí. o que agrada. Peraí, vamos lá. Foi porque ela falou que não tava, é bonito, mas não ia comprar para a filha dela. Aí eu disse: olha, eu não vou botar pressão em vocês. Se você sentir que você compra, porque se você não sentir que não deve comprar, você não compra. Você não vai me ofender se você não comprar. Aí ela falou assim, porque ela ia comprar para me agradar. Realmente, ela falou, eu ia comprar para lhe agradar. Mas você foi tão honesta que eu não estava com vontade de comprar. E ela não comprou, mas ela não comprou o relógio, mas comprou outra coisa. Uhum. Então, eu soltei, né? Eu soltei a venda. Deixa ela à vontade. Isso funciona? Vamos Mais ou lá, menos? vamos lá. Vamos pegar pegar esse teu caso e trazer dentro do exemplo. Se tem uma pessoa que quer comprar algo, ela quer comprar algo. Aí essa pessoa, vamos supor, alguém entra na loja e aí ela quer comprar uma roupa e o vendedor lá mostra um monte de coisa e tudo mais e a pessoa não gosta de nada, mas em razão do vendedor ter mostrado muitas coisas e tudo mais, a pessoa se sente mal em não comprar nada e o vendedor aproveita essa situação para fazer a venda. Esse vendedor é um vendedor que vai ganhar pouco dinheiro com vendas. Agora, o vendedor que repara, ele sente que a pessoa não quer comprar e que ela iria comprar apenas para agradar, e ela chega e fala, olha só, se você não gostou, você não compra, deixa a pessoa à vontade. Isso é um ato corretíssimo, isso é o ato de um excelente vendedor, uma pessoa que vai ganhar muito dinheiro com vendas. Certo?
Isso aí, indiscutível. Sempre cito o caso do corretor de imóveis, mas não vou citar hoje. Agora, isso não significa que a pessoa vai ser grosseira também. Deve tomar cuidado com isso, porque da forma que você me falou, não sei se foi só Não, essa forma que você me mas falou. eu não fui grosseira, eu não fui grosseira. Eu falei assim, ó, eu tenho esses dois, só tenho esses dois produtos. Lá ele falou assim, esse daqui não tem ponto, não tem numeração, mas esse tem. Ela não sei. Aí ela botou assim no pulso, né, para ver se ela queria, levava, porque a filha dela tem quase o Mas mesmo vamos pulso. resumir isso aí, vamos resumir. Se você não foi Aí tudo grosseira, bem. Aí eu disse, olha, não precisa. Eu disse, ó, se você sentir ó, bem calma, bem serena, eu disse, senhora, a gente deve comprar. Realmente, quando eu vou comprar uma coisa, eu sinto de um coração se eu devo comprar. Se for para satisfazer o vendedor, eu digo, olha, nesse momento eu não estou com satisfação, mas tenha boa venda. Eu falei assim para ela. É assim que eu faço quando eu vou em uma loja. Não compro mais. Obrigado por estar ali. Assim eu falei para ela. então, se não foi grosseiro, perfeito. Se teve grosseria, aí Não fui já, grosseira. porque quando a pessoa é grossa, ela traz uma energia negativa. A grosseria é uma energia negativa por si só. Então ela mistura uma energia negativa, né, com algo positivo. Uhum. Agora, esse comportamento que você relatou por si só, né, se não houve grosseria, tá? Não, não houve não. Não houve não. Então, quando não tem grosseria, perfeito. Isso vai fazer de você uma excelente vendedora se você permanecer assim, tá bom? Tá bom, obrigada. Mais alguém? Agora, é o seguinte, junto a este fenômeno do soltar, a pessoa deve ter também uma. Isso aí, algo que eu vou falar agora é um plus, tá? Que entra junto com o soltar. Junto com essa questão do soltar, a pessoa ela deve entender que o arquétipo de Ananke, que citamos aqui antes da gravação, né? Antes de iniciar a gravação, sempre fazemos práticas ao vivo para trabalhar energias e abrimos para dúvidas, né? Então, aí teve um membro, Douglas, que perguntou sobre o arquétipo de Ananke. O arquétipo de Ananke está sempre atuando. Está sempre atuando. E aí, situações podem ocorrer onde o soltar também deve estar atuando. Eu vou dar um exemplo aqui. Caso real. Vou dar um caso real meu. Eu estou trabalhando num setor, né, no lugar. E aí, eu queria ir para um outro lugar, um outro setor. E tinha uma pessoa neste outro setor que queria trabalhar onde eu quero, né? Então, a gente acordou, eu vou para aí e você vem para cá. A gente faz uma permuta. Tudo bem. E nós já estávamos acordados e íamos passar isso para uma instância, né, superior. Esse servidor público, ele foi de uma forma, foi por ofício, transferido para o meu setor. Vup. Bom, na mesma hora eu percebi, olha, se isso ocorreu, não é para eu sair daqui. Simplesmente, vamos, né? Eu queria sair, queria trocar. Fiz uma ação, né? Arrumei uma pessoa que que trocar comigo. E aí eu soltei. Não ocorreu, é porque o universo não queria que assim ocorresse. Ok. E aceitei.
Aí passaram aí 1, 2 semanas, uma outra pessoa entrou em contato comigo querendo fazer a troca. Eu queria ir para lá. Não fui, soltei, entendi que não era para ir. Agora uma outra pessoa entrou em contato comigo. O que eu entendi da situação? Não, tudo bem, era para eu trocar, mas não com aquela pessoa, era para eu trocar com o outro. Porque aquele ali já estava vindo de ofício. Se eu trocasse com ele, o outro não iria conseguir vir. Então, um veio e agora eu vou trocar com o outro. Muito cuidado, exatamente nesses pontos. A pessoa ela pode interpretar da seguinte forma: ah, você queria trocar, arrumou uma troca e a pessoa não foi, ela foi por ofício, foi que é algo difícil de ocorrer. Ela não foi para o seu setor trocando com você, foi para o meio que é mais difícil. Então o universo não queria que você saísse daí. A partir disso, chegou uma outra possibilidade de troca até mim, eu não fui atrás. A pessoa, não, mas a pessoa pode falar, não, mas o universo não queria que você fosse. Se o universo não quisesse, ele não traria não chegaria até a mim essa proposta. Então, é algo que eu mostrando aqui no exemplo parece até óbvio. Só que quando a pessoa vivencia na prática, ela manipula de acordo com o que ela quer, com o ego. Nesse caso aí, vamos supor que eu queria ir para lá. Né? Eu queria ir para lá. Então, é, o fato da pessoa ter vindo até mim, eu não iria sabotar. Até porque eu queria. Uma outra pessoa qualquer, se não fosse, vamos botar um terceiro, se fosse uma pessoa que é dominada pelo ego, né? Ela não iria sabotar, porque realmente ela queria ir. Agora, uma pessoa em que tem um ego muito influenciador, numa situação semelhante a esta, só que inverso, ou seja, vamos lá, a pessoa ela quer ficar no setor, ela quer ficar aqui. Só que tudo leva a que as situações mostram que ela deva ir para um outro setor. Várias situações ocorrem. Propostas, ela sai o ofício para ela ir para um outro setor, o de ofício. Certo? Vai de ofício. E ela vai para outro setor. E ela poderia, né, falar com outras pessoas para ficar aqui. Até falou com uma, duas, mas não deu certo. Tentou ficar e não conseguiu e ela foi. Ou seja, o universo queria que ela fosse para o outro setor. Certo? Beleza. Ela está no outro setor ali, o universo queria isso. E aí, ela está ali de uma forma forçada, ela não quer ficar ali, né, mas o universo quer. Só que aí ela busca situações para se enganar, busca situações para fazer com que ela entenda que o universo quer que ela vá. Isso é um ativista quântico, né, que está nesse período de aprendizado. Exemplo, ela começa a falar sobre essa questão com várias pessoas, começa a falar com várias pessoas, e aí uma delas fala assim, eu conheço, não, eu conheço um lugar que se você for lá perguntar, eu acho que você arruma alguém para trocar com você. Conheço um outro setor X. Essa pessoa vai lá no outro setor X e realmente lá tem uma pessoa, não, tem uma pessoa que conhece uma outra que quer ir para esse setor e ela poderia sair de lá. Perceba que aí ela fala, nossa, tá vendo? O universo quis que eu saísse. Mas ela, antes de chegar à situação, ela colocou uma ação em prol de conseguir isso. Vamos lá. Para simplificar aí. Perceba que existe a energia da ação e a energia da inação. O que eu estou querendo deixar claro para você é que você deve perceber o momento certo de aplicar a inação.
e não se auto-sabotar com isso. Na prática, isso é muito claro, muito óbvio. Só que o ego pode te levar ao erro. O ego pode te levar ao erro. Lembrando que o ego é aquele pensamento eu, individualista, sempre é o eu. Primeiro o ego, é sempre, diz, o egocentrismo é sempre no sentido de primeiro o eu, depois o restante. Quando eu digo eu, a pessoa, o eu dela. Nesse exemplo, quando a pessoa ela foi de ofício, foi o universo atuando. O fato dela procurar, né, A, B e C para ficar ali, para continuar no setor que ela estava, isso aí já era uma pressão? Com certeza, não tem nem dúvidas. Não deveria procurar ninguém. E ela foi para lá, para o setor. Aí o fato dela ficar conversando sobre isso, sobre a situação, já mostra uma outra espécie de pressão, porque ela fica conversando sobre essa situação. Que situação? Ah, eu fui removido para cá, mas eu não queria vir. Eu não queria vir, não, mas eu fui removido e tudo mais. Eu não queria vir e tudo mais. E fica falando isso com 1, 2, 3, 4, 5. Isso também já é uma forma de pressão. Perceba? O fato dela reclamar já é uma pressão. Já é uma pressão. E dessa pressão, né, surgiu, né, uma possibilidade dela encontrar alguém para ela voltar para o setor que ela estava, que ela não queria. E o fato dela ir lá perguntar já é uma ação de pressão. Perceba que a inação deveria ocorrer a partir do momento que, do nada, sai um ofício mandando ela ir para o lugar X. Puf! A partir dali, o universo atuou, qualquer ação dela contrária àquilo já é uma inação. Não, já é uma pressão. Já é uma pressão. E aí ela ficou colocando pressão, pressão, pressão. Aí quando surgiu a possibilidade, ela falou: não, o universo queria que eu voltasse. Porque surgiu a possibilidade. E na prática, o que ocorre muito é a pessoa ela maquiar exatamente esta pressão. O fato dela reclamar dessa remoção dela, dessa transferência dela de um setor para o outro, o fato dela reclamar ali já era uma forma dela atrair, né, uma possibilidade dela voltar. A reclamação por si só já é uma energia negativa. E quando ela estava reclamando, ela estava querendo atrair uma possibilidade de voltar. E perceba que realmente, beleza, atraiu a possibilidade dela ir no lugar, arrumar uma outra pessoa. E ela foi até lá. Isso aí já é uma outra, uma outra pressão, já existe um efeito senão. E isso poderia culminar no quê? Geralmente, essa atitude dessa pessoa, né, que foi transferida de setor e está querendo voltar, na maioria das vezes, o que vai culminar é ela não conseguir voltar, tá? Não conseguir voltar e tudo aquilo, toda a razão pela qual ela foi para esse setor, porque existe uma razão do universo para isso, porque nesse setor ela ia conhecer pessoas, pessoas que ela deveria conhecer, ela iria conhecer o propósito de vida, seja lá o que for. E isso vai ficar estagnado também, porque ela colocou uma pressão. Enquanto ela não aceitar aquilo ali e parar de reclamar, parar de colocar energia ruim, as coisas não vão andar. Nem no sentido dela voltar, muito menos no sentido da fluência natural do universo, motivo pelo qual ela foi para aquele setor. Repare que eu mencionei que a pessoa, ela manipula, a pessoa, a mente da pessoa, a própria pessoa é a mente, né? Se a mente é da pessoa, a mente é a própria pessoa. Então a mente, ela manipula, né? Manipula. O ego manipula no seguinte sentido: faz as reclamações, apenas reclame, não fica buscando voltar, apenas reclame. Mas a reclamação vai atrair, pode atrair a situação dela voltar, e que seria forçar uma pressão. Então o fato dela estar reclamando já é uma pressão.
E quando surgiu a possibilidade de num lugar ter pessoas que queriam ir para esse setor que ela está, para ela poder voltar para o setor dela de origem, ou pelo menos sair do setor que ela foi, e ela foi lá, isso aí é uma ação direta. Só que ela pode sabotar dizendo, não, mas calma aí, primeiro o universo trouxe uma possibilidade para mim, depois que eu atuei. E aí, se fosse um membro aqui da mentoria, ele poderia trazer a seguinte questão. Igor, então, eu estou trabalhando num setor e eu conversando com uma pessoa, e eu não quero ficar lá, fui transferido para lá, eu não quero ficar, não gostaria de ficar lá. E eu conversando com uma pessoa, essa pessoa, ela falou para mim que no lugar X havia grandes possibilidades de ter alguém que gostaria de trocar comigo e eu voltaria para o setor que eu trabalhava antes, ou pelo menos sairia desse setor que eu não quero. Eu ir lá falar com essa pessoa, isso é colocar pressão? Aí o que eu ia responder? Não. Mas ela trouxe o quê? A história pela metade. E aí as pessoas fazem isso direto. Eu falar que não, se surgir a possibilidade, ela vai. Não. Agora, ela não mencionou que foi de ofício, foi transferida para isso. Eu poderia até perguntar sobre isso, mas vamos trazer só essa questão. Se a pessoa traz a história pela metade, assim, você percebe que a minha resposta seria uma, mas a visualização na prática seria outra, no conjunto da obra, e que a pessoa estaria se auto-sabotando. Por que estou trazendo esse caso? Justamente para você aplicar na sua vida exatamente isso que eu estou dizendo. Analisar o conjunto ali da obra. Analisar tudo. Porque senão a mente vai brincar aí com a autossabotagem. Vai fazer você se autossabotar. Ah, lá vão ter. Se você não analisar o conjunto da obra. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu liberar aqui o áudio. Está liberado. Wallace, pode perguntar. Boa noite. Boa noite. O cara que faz concurseiro, que ele, quando ele solta, mas ele não pode deixar de estudar. Ok. Transferindo essa situação para um relacionamento, eu tô afim de uma mulher. Certo. Eu não posso pôr pressão, e como que eu continuo atuando sem pôr pressão? Qual é a diferença dessa linha tênue aí, entre continuar tentando, ao mesmo tempo não pôr pressão? Vamos lá, isso é muito fácil. Tem vamos lá, tem um homem, vamos supor que ele está querendo sair com uma mulher, e ele está conversando com ela. Inicia um diálogo. Conversa, blá, 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 blá. E isso, quando eu digo inicia um diálogo, vamos supor que seja via WhatsApp. Pegou o WhatsApp dela e está conversando. Aí conversa um dia, conversa no outro, né? E aí ele a chama para sair. E ela diz não. Ah, não vou sair e tudo mais. Tá bom. Mas ele quer continuar tentando. Ele continua conversando com ela. Continua conversando. Se ele chamar isso, continua conversando sem demonstrar nenhuma intenção de sair com ela, certo? Continua conversando. Em algum momento, ela mesma vai dar um indício de que ela quer sair com ele. E aí ele vai lá e chama para sair e líquido certo. A partir do momento que ele a chama novamente, sem ela ter dado nenhum indício, isso já significa uma pressão.
Porque ele já demonstrou interesse. Ó, eu quero ser com você. Ela falou não. A conversa continua. Se continuar nessa mesma, nada mudar, se o comportamento dela não mudar, é porque a primeira resposta pode se repetir. Ele pode até fazer uma segunda tentativa. Uma segunda, no máximo. E ela falou, não, acabou. Acabou. Ali acabou, certo? Acabou sim. O cara iria conseguir conquistá-la? Poderia conseguir, mas perda de tempo. Ele ia conseguir dar pressão. Ou então ia ficar um filme queimado, né? De um cara chato, insistente e tudo mais. Agora, ele conversou com ela, tomou um não, e ele continua conversando, até sentir que a mulher, né, deu uma abertura e ele chama, aí ele não colocou pressão. Se ela não deu nenhum indício, se ela falou não e depois não deu nenhum indício, ele está colocando uma pressão. Pode até conseguir assim? Pode, mas difícil. O normal seria a conversa continuar fluindo até ela demonstrar interesse. Esse primeiro não, aí, de repente, já pode ter dado um certo abalo, né? Nesse caso, o ideal seria ou ser logo direto, tá? Ser direto, parte para outra, ou então vai conversando até a mulher dar uma abertura e ele já para ser. Isso aqui é um caso de sedução, posso dizer assim, até um caso à parte, né? Mas aplicando soltar seria exatamente isso aí que eu estou dizendo, certo? Porque, né? E outra coisa, tem que ser entendido o seguinte, numa questão dessa, o homem funciona de uma forma, a mulher funciona de outra. Então tem que entender a psicologia aí, né? Porque a mulher é altamente emocional. Pode reparar que muitas vezes a resposta de uma pergunta feita a uma mulher pode variar de acordo com o estado emocional que ela está. Não que isso não ocorra no homem, também ocorre, só que a maioria dos homens são racionais, né? E a mulher jamais é emocional. Tanto é que a percepção da mulher sobre esse assunto que a gente fala é uma. Do homem, geralmente, é outra, né? Eu só der um exemplo aqui, dei vários exemplos aqui em que a mulher captou o que eu estava falando na hora. O homem não conseguia visualizar. Ele não conseguia visualizar, porque ele é muito racional. E a mulher não, ela é emocional. E na prática, né, isso tem um benefício, sempre tem um benefício, sempre tem a parte ruim. E na prática é isso, a mulher ela vai dar uma resposta de acordo com o estado emocional que ela está. É claro que isso não é uma coisa, não é algo líquido certo, é sempre em sua maioria, sempre temos os seus exemplos. Só que aí, trazendo para o seu caso aí, na sua pergunta do soltar, é exatamente isso, tá? A pessoa fez uma tentativa, não conseguiu, e continuou conversando até surgir a oportunidade da ação. No que surgiu a possibilidade da ação, a pessoa agiu e pum. Agora ela praticou uma primeira ação, tentou, não conseguiu, continuou agindo de uma forma diferente, uma outra ação, manteve um fluxo, tudo. E aí, quando a pessoa deu a brecha, ela fez uma segunda ação. Poderia dizer que seria até um outro caso aí, né? Uma outra situação de soltar, né? Porque são ações diferentes, né? O caso dela continuar conversando poderia significar o estudante do concurso estudando. E quando a pessoa ela chama para sair, nós poderíamos chama para sair, nós poderíamos equiparar isso à chamada para live. Também, certo? Mas ficou claro essa situação? E para mim está claro. Tá claro? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Perguntas? Então vamos fazer voltar na origem rápido. Gente, olha só. O básico. Em toda situação, quando a pessoa domina o básico, aquilo ali já resolve 90% de tudo, daquela situação. Então, eu passei para vocês o basicão ali, esse basicão de soltar, que dominando isso, acabou. Você resolveu essa questão soltar.
Porque o resto vem com o dia a dia, com o fluxo, com a sua prática natural. Então, a partir de agora, você vai visualizar exatamente o momento em que você deve agir, o momento que você deve aplicar a não ação e entender aí o que é uma não ação e entender qual é o tipo de ação que não significa não ação. No caso, o estudar para concurso é uma ação que a pessoa não tem que aplicar a não ação. Agora, o sentimento de pressão, ela deve aplicar a não ação. No caso do exemplo das chamadas da live, ela fez uma ação e logo depois uma não ação. Fez uma, duas ações e logo depois uma não ação. E você vai aplicar exatamente, a partir de agora, isso na sua vida, nos setores, usando o bom senso, sem permitir que a mente lhe leve ao erro. Certo? Isso aí ficou bem claro para você e você, de forma automática, vai aplicar e também vai se lembrar do que eu estou dizendo aqui, né, nos casos específicos da sua vida, e você vai aplicar o soltar com maestria. Certo? Right? Então vamos lá. Peço que, para finalizar, peço que você feche os olhos. E você vai dar o comando. Depois do comando, você vai permitir que a sua mente traga algum acontecimento passado que é a origem de um problema na sua vida. O comando é: me leva na origem do problema. Eu peço que você vá até este fato que lhe vem em mente. Volte aí no tempo, indo para este fato. E você vai dar voz às pessoas envolvidas nesse fato. Você vai entrar dentro de um primeiro protagonista. E através da sua intuição, você vai captar o sentimento que ele estava tendo ao vivenciar este fato. Sai de dentro dele e entre dentro de um segundo, caso tenha. O protagonista ali na cena, você, uma pessoa e uma terceira pessoa. Entre dentro dela. Capte aí o sentimento que ela estava tendo através de sua intuição. Pode sair de dentro dela. E agora você vai dar o comando. Eu vou falar e você vai repetir mentalmente. Eu tomo a decisão de continuar vivendo a minha vida de forma indiferente, mentalmente e emocionalmente, a partir de agora, em relação a este fato que eu acabei de vivenciar. Visualize uma borboleta. Uma lagarta que acabou de se transformar numa borboleta feliz com as suas novas asas, causando essa grande mudança. Antes ela se rastejava, agora ela voa.
E eu peço que você agora coloque foco em seu coração e você perdoe as pessoas que precisam ser perdoadas em relação a este fato. E peço que você também se auto-perdoe. Peço que você visualize uma árvore enorme com vários frutos que estão à sua disposição a partir de agora, e você pode abrir os olhos e retornar. Eu vou finalizar aqui a live. Agradeço a presença de todos. Gratidão. Lembrando sempre que quando se deixa de dar uma ajuda em razão de você ter apenas a possibilidade de ajudar um pouco, isso é um grande erro. E avante! Avante. Gratidão, Igor.